vê o quanto é importante, né? O professor nesse papel, o papel do professor nessa situação tem ficado cada vez mais evidente para nós, né? Muito bem, muito bem. O Susan parou de compartilhar a tela. Será que caiu? Aí, voltou. Então, deixa eu ver aqui. Tem um problema aqui com a gravação. Peraí. Posso compartilhar um pensamento aqui? Pode. Quem está falando? Professora Geni. Oi, professora. Realmente, né? Quando a gente fala assim, eu aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade. Quantas habilidades nossas estavam adormecidas e que nós estamos tendo que enfrentar os nossos medos e praticá-las, né? Por exemplo, a tecnologia é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas ainda, né? Mas hoje nós precisamos sanar esse medo e correr atrás. Aprende com o colega, aprende com o aluno. Quer dizer, nós estamos numa troca aí, numa parceria fundamental para a educação. Todos nós vamos sair bem melhores dessa pandemia. Concorda, Júlio? Eu espero, viu, professora? Porque assim, a gente precisa ter pelo menos um pouco de esperança, né? De mudança e de mudança também da sociedade, mas também da automudança, né? A gente é responsável também por nós, né? Verdade. Eu acredito muito nisso. A gente vai começar a ver coisas, né? Possivelmente, quando acabar tudo isso, a gente vai ver as mesmas coisas com outros olhares, né? Espero. Muito bem, muito bem. Susan, passa o próximo slide para mim, por gentileza. Então, como eu falei, a gente nós vamos ter vários momentos, tá? Para a gente fazer esse bate-papo, tá? E agora, pode deixar nesse aí mesmo, isso. Como a gente vai falar das metodologias ativas, eu trouxe aqui uma pergunta para a gente pensar um pouquinho, né? Nós da filosofia, a gente se preocupa bastante com o conceito, né, com as definições que são dadas, e esse é o nosso papel enquanto filósofo. E eu percebo que, com o tempo, muitas coisas, muitos conceitos vão se tornando muito usados e a gente para de refletir sobre eles, né? Então, eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho, ainda não o conceito, mas pensar um pouco assim, qual é a base das metodologias ativas? O que faz uma metodologia ser ativa? E aí eu trouxe, na próxima imagem, pode passar por gentileza, 3 alternativas para a gente pensar, tá? Qual é a base das metodologias ativas? Então tem aí, vocês estão vendo? Conseguem visualizar isso? Agora sim. Sim. Tá. Sim. Isso. Então vamos ver lá. Qual é a base da metodologia ativa? Ou seja, qual é o princípio fundamental da metodologia ativa? São A, as tecnologias, B, as aulas mais interessantes, ou C, os papéis professor e estudante. Eu queria abrir uma enquetezinha, vocês colocarem no chat, por gentileza, o que vocês acham? Só coloca a letra A, B, C, ou se quiser comentar também, eu vou abrir o microfone para 2 pessoas falar um pouquinho, tá? O que é essencial nas metodologias ativas? E aí, meninas, vocês me ajudam a ir observando aí, porque tem hora que não abre aqui o chat, tá? Para mim. Tá bom, Júlio, eu tô de olho aqui. Isso. A Rita colocou B, aulas mais interessantes. A Ana colocou C, papéis, professor estudantes. A Márcia C também. A Silvia B, o Ivandro C, outros professores C, porque, né, desceu meio rapidinho. Vai passando. C, Natália, André C, Geni C, Ana C, Ivone B. As 3 opções, o professor André colocou. Uhum. Cecília C, Juliana C, Plínio C. A maioria está colocando C aqui, Júlio.
É. Muito bem. C. C. Isso. Tá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Podem continuar colocando aí, que depois a gente vai abrir para conversar, tá? Alô? Alguém falou alguma coisa? Eu quem? Nair, professora Nair. Oi, Nair, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que a B, Júlio, porque eu acho que eu preciso causar uma polêmica, um problema, né? Então, às vezes, eu posso usar uma imagem, né? E em vez de discutir sobre aquilo, então chama mais atenção do aluno. Uhum. O aluno vai contextualizar, eu posso dar uma notícia e ele vai concluir aquilo. Entendi. Eu acho, por isso que eu acho que é mais interessante do que você ficar sem texto, muito... Acho que caiu. Essa é a minha resposta. Ah, tá. Entendi, Pro. A professora Nair. Vejam bem, gente, o que fazem as metodologias serem ativas? Volta um slide para mim, por favor, Susan, só para eu finalizar aqui. Nós temos aqui eu trouxe essas 3 imagens, né, e conceitos, ideias, porque a gente tem confundido muito, né? Quando fala, por exemplo, metodologia ativa, geralmente já vem alguma coisa à nossa cabeça, né? Aulas diferenciadas, a forma como o professor se relaciona com os estudantes, né? Ou a gente já imagina tecnologias. Tudo isso faz parte, um dos professores colocará as 3, né? Lógico que tudo isso faz parte da metodologia ativa, mas tem uma característica delas que é a mais importante de todas, tá? E a gente vai ver isso. Olha, é possível a gente realizar uma metodologia ativa sem tecnologias? É possível, né? Fica mais empobrecida, mas é possível. É possível desenvolver uma aula que interaja com o aluno sem precisar ficar, como eu brinco, né? Sem precisar plantar bananeira, sem precisar ficar inventando coiseira toda. É possível. E aulas se tornam também interessantes, né? Agora, não é possível utilizar uma metodologia ativa se a gente não entender qual é o papel do professor e o papel do estudante diante da aprendizagem, tá? Então, se a gente for ver, a tecnologia é um meio para a gente atingir um objetivo ativo. A aula mais interessante é consequência da nossa postura, né? Agora, o papel professor-aluno é o princípio fundamental da metodologia ativa, que é isso que a gente vai ver hoje, tá? Passa para mim, Susan, por gentileza. Pode passar mais um. Então, o que são as metodologias ativas? Eu trouxe um recorte aqui que exemplifica um pouquinho, embora tenha um conceito do José Moran que eu gosto mais, que vai falar um pouco que todas as metodologias são ativas, tá? Mas vamos começar por esse e aí eu vou para o outro. Então, nesse trecho do texto diz o seguinte: o modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos. Esse método é conhecido como passivo, pois nele o docente é o protagonista da educação. Já a metodologia ativa, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa.
tá? Eu estou vendo que tem alguns professores com a mão levantada, já já eu abro para a gente conversar, tá? Então, o que a gente percebe aqui, né? Por que são chamadas metodologias ativas? Bom, porque se há uma metodologia ativa, pressupõe que há uma metodologia que não seja ativa, né? E ela é chamada de métodos passivos. O que faz uma metodologia ser ativa ou passiva é a relação que se estabelece entre o professor e o estudante, tá? Numa metodologia passiva, nós temos o docente como o protagonista da educação, né? Aquilo que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária, muitas vezes, né? Então, o professor, ele chega na aula e ele vai passando um monte de conteúdo que ele sabe, que ele domina, que ele estudou, que ele aprendeu, né? Então, nesse momento, nós vemos o quê? Assim, é uma visão onde quem brilha, né? Vamos pensar assim, quem brilha é o professor nesse momento, tá? Então, é considerada passiva, por quê? Porque é o aluno que fica passivo, tá? Diferente, por exemplo, da metodologia ativa. Porque na metodologia ativa, o aluno, ele é o personagem principal e também o maior responsável pelo processo de aprendizado. Eu não sei vocês, eu tinha uma resistência muito grande com relação à metodologia ativa, porque eu falava, então o aluno vai fazer o que quiser na sala de aula, né? E isso gerava em mim uma insegurança muito grande. Mas eu fui pesquisando também e eu percebi que não é assim, né? Que o aluno também faz o que quer, né? Há na verdade, uma necessidade da gente reavaliar, rever os paradigmas que a gente tem em relação ao como ensinar e como aprender, tá? No próximo slide, passa para mim, por gentileza, Suzy. Pode passar? Isso. Nesse slide, vai mostrar um pouquinho que, para a gente, se a gente quer trabalhar de forma mais ativa, ter uma metodologia ativa, né, a gente tem que estar muito próximo dos objetivos que a gente pretende, né? Eu tinha um professor na faculdade, na verdade, ele não é um modelo de professor para mim, né? A gente tinha muito trauma das aulas dele. Mas ele tinha ele soltava algumas frases de muita sabedoria, né? Ele dizia assim, se a gente quer colher uva, não adianta a gente plantar repolho, né? E eu ficava com isso muito forte assim, na cabeça, né? Com relação às metodologias ativas, também nós temos que ter essa mentalidade, né? Estou citando ele aqui e espero que vocês me entendam, não é como desrespeito, tá? É só para ilustrar um pouquinho a ideia. Que às vezes a gente quer fazer uma aula mais interessante, só que nem toda aula interessante, ela é um reflexo da metodologia ativa, tá? A gente confunde, existe uma tendência muito grande de a gente confundir metodologia ativa com instrumentos diferenciados, né, com aulas interessantes, tá? Então, uma aula, por ser interessante, ela não necessariamente ela é ativa. O que faz uma aula ativa, né, com o uso de metodologia ativa, é o protagonismo do estudante, tá? Então, para a gente ter essa ideia. Porque pode ser que a gente já teve alguns momentos e falou, nossa, poxa, hoje a aula foi muito boa, foi top, os alunos interagiram, né? Muito bem, é uma aula em que houve interação e tal. Agora a gente precisa pensar assim, nessa interação, quem brilhou? Foi eu enquanto professor, né? Ou o aluno, ele descobriu, porque às vezes tem aquela aula que a gente fala, a gente brinca, a gente ri, né? E aí a gente faz, enfim, e os alunos riem, eles gostam, eles interagem, só que eu continuei sendo o professor que está levando, né, o conhecimento apenas para eles, não estou ajudando eles a buscar, tá? Então, o estudante, se a gente quer um estudante proativo dentro das metodologias de ensino, né, vamos pensar assim,
Eu preciso escolher metodologias que o envolvam nas atividades e que essas atividades sejam gradativas, vamos assim dizer, né, em níveis de complexidade, tá? Em que eles possam, em determinado momento dessas atividades, tomar uma decisão e avaliar as decisões que eles tomaram, né, com base nos resultados que eles obtiveram. Tá? E com apoio de materiais relevantes. O que são esses materiais relevantes? Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser um teatro. Aí é que vem os instrumentos ativos, tá? Da metodologia. Pode passar um slide para mim, por favor, Susan. Ok, por enquanto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Não Susan? passou o slide. Não passou o slide. Tá travando aqui, só um momento. Isso. Então, só para a gente já ir vendo aqui, olha, o professor Bruno está dizendo, eu penso que aquele pensamento inicial traduz bem a questão das metodologias, pois ao aprender a ouvir, escrever, ou seja, todos os passos até a maestria do ensinar, precisamos criar relações de compartilhamento, que pelo protagonismo estudantil tornam significativas as práticas educacionais. Muito bem, professor Bruno. Essa é a ideia, né? Então, quando a gente consegue criar esse espaço, na verdade, esse é o maior, o professor Adriano está falando, né? Estimular esse aluno proativo. Quando a gente consegue criar esse espaço em que o estudante ele queira estar, né? Que eu acho que aí é o maior desafio nosso hoje na educação brasileira que a gente tem, na educação do Estado que nós temos, educação pública que a gente tem, né? Criar um espaço em que eles queiram estar. E nesse espaço que eles querem estar, se a gente consegue fazê-los brilhar, né? Fazê-los ser protagonistas, né? Aprender alguma coisa por eles, por desejo, aí nós estamos fazendo o caminho das metodologias ativas. Por isso que as metodologias ativas, todas elas não são simples. Demanda não quer dizer que seja impossível, né? Eu já tive experiência de trabalhar e atuar com algumas turmas, né, da sala. Eu sou professor, minha sede é o Mirella, né? Trabalhei no Mirella e eu conseguia fazer algumas coisas. Não era em todas as salas que eu conseguia o tempo inteiro fazer metodologia ativa, mas eu tentava pelo menos uma ou outra aula inserir algumas ações assim, né? Se queremos, olha lá, se queremos que os alunos sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Tá? Então, aquilo que a gente quer deles, a gente precisa pensar sempre assim, o que eu quero desse meu estudante? Nós, da filosofia, a gente gostaria muito que os nossos estudantes fossem capazes de ler um texto filosófico, ele fosse capaz de entender, compreender e também de ser capaz de refletir com o texto, né? Então, se eu tenho esse objetivo comigo, olha lá em cima no slide, né? As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Então, como que eu vou fazer isso? Não adianta só eu falar que eu gostaria que ele fosse assim, que ele tem que ler. E não adianta só ele ler. A gente precisa ajudá-lo nesse sentido. E esse ajudá-lo, né, está intimamente ligado à ideia de colocá-lo no centro desse processo com consciência, né? Não é ele também vai fazer o que ele quiser. Então, a gente vai ter esse papel de mediar essa situação, tá? Passa o próximo slide, por gentileza. Susan. Isso. Então, aqui eu quis trazer a pirâmide do aprendizado do William Glasser. Talvez vocês já conheçam, né? O William Glasser é um psiquiatra e ele desenvolveu pesquisas. Ele queria saber, né? Ele queria tentar entender como as pessoas geralmente aprendem, né? E as que aprendem mais e as que aprendem menos, ele queria descobrir o porquê, né? E ele desenvolveu pesquisas, né? Enfim, e que resultou num modelo visual conhecido como pirâmide de Glasser
ou a pirâmide do aprendizado. Pode passar o próximo slide. Aqui tem a imagem da pirâmide para nós, que reflete um pouco daquilo que a gente viu lá na abertura do nosso momento formativo. Susan não passou. Vamos Deve ver. ser o Vendo, delay, Júlio. Júlio. É o delay? Aqui tá aparecendo, viu? Para mim não está. Então, vou pedir para vocês me ajudarem, enquanto eu não vejo. Na pirâmide, né? Uma pirâmide ela é dividida em camadas, e na primeira camada, lá em cima, possivelmente, nós temos a ideia de leitura, né? O ler. Não é isso, meninas? Isso, Júlio. E aí tem... Agora sumiu de vez tudo. Agora aqui pra sumiu mim. de vez. Agora voltou. Vamos ver se volta aqui para mim. A tecnologia nos prega essas peças, vez ou outra. Sim. Quer que eu Isso. vou lendo para Olha você, lá, Júlio? já apareceu. Obrigado, Daiane. Tá. Então, olha lá, né? A pirâmide de Glasser diz o seguinte: como nós aprendemos? Nós temos aí, são 4, 5, 6, 7 camadas. As 4 primeiras camadas são consideradas camadas do método de aprendizagem passivo. Né? Porque é leitura, o que o aluno vai fazer? Ele vai ler, ele vai escutar, ele vai ver e ouvir. Tá? Então, não há uma ação dele propriamente dita. A ação de tudo isso aí, quem faz é o professor, né? E tem uma estimativa, com base na pesquisa que eles desenvolveram, da porcentagem do quanto essa metodologia ela impacta na aprendizagem desses estudantes. Então, quando a gente propõe só leituras, a tendência é aprender 10% do que está escrito. Né? Vamos pensar isso no modelo de aula que nós temos hoje, 45 minutos, entra um professor, daqui a pouco entra outro professor, e entra outro professor, sala de aula fechada, aquela coisa toda. Tá? Então, uma média de 10% ele vai assimilar da leitura. Se ele escuta, né, se o estudante escuta o professor, uma média de 20% ele vai aprender. Né? Vai subir um pouquinho se, vamos por conforme foi passando, né, o tempo aí, ele visualiza. Por exemplo, o professor passou uma imagem na lousa. Meu professor de história, ele gostava muito de desenhar mapas. E eu não lembro muito de grandes assuntos dele, mas eu lembro perfeitamente dos mapas que ele desenhava na lousa, né? Então, assim, visualizar há uma porcentagem maior de gravar, de reter na memória, né? Uma média de 30%. Agora, esse número aumenta para 50% quando a gente vê e ouve ao mesmo tempo. Né? Quando o professor ele fala, mas ele também demonstra por algo escrito, de alguma forma. Né? Por isso a importância do uso da lousa que a gente tem, que eu acho que é a tecnologia talvez mais antiga da escola, e acredito que nada vá superar a lousa, né? Porque é onde a gente consegue colocar as ideias, às vezes, em tópicos, a gente desenha, a gente ilustra, né? A gente grifa, faz alguns movimentos, puxa a flechinha daqui, puxa dali, faz mapa conceitual, mapa mental. Então, com esse movimento todo, se a gente já faz, a gente garante pelo menos 50% de compreensão, de possibilidade de compreensão, tá? Uma metodologia de aprendizagem passiva. Diferente do método de aprendizagem ativo, que a partir de agora, descendo na pirâmide, a gente vai ver que há uma participação desse aluno mais ativa. Por exemplo, a pesquisa deles diz que 70% a gente aprende quando a gente discute com o outro. Quando a gente vai colocar aquilo que o professor está falando numa discussão com o outro. Então, conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir. Tem alguns verbos aqui, né? Que vai mostrar debater, nomear. Quando a gente passa alguma atividade para os estudantes em que ele é capaz de trabalhar isso em pequenos grupos, por exemplo, ou discutir com os colegas sobre aquele assunto,
há uma tendência muito forte, olha, de 70% de ele assimilar mais o conteúdo, assimilar mais e desenvolver mais essas habilidades que estão expostas aí através dos verbos. E 80% quando a gente faz, né? Então ali é ele quem tem que fazer, é ele que vai escrever, ele vai interpretar, ele vai traduzir, expressar, revisar, identificar, ele vai comunicar, né? Então quando ele está nesse processo, ele vai fazer e não nós que vamos fazer, ele tem uma tendência maior ainda. Vocês percebem que aí ele já está ativo, ele já está fazendo, né? E uma média de 95% quando ensinamos os outros, né? Então, quando ele é capaz de explicar como ele desenvolveu aquele raciocínio, como ele resolveu o exercício, se ele consegue ele explicar para o outro, né, ou para os outros colegas, a tendência é ele aprender mais, porque ele vai estruturar na mente dele aquelas informações, ele vai ter que ser sintético, ele vai ter que ser didático, né? Eu costumo dizer que a gente só é professor não graças ao que a gente aprendeu na faculdade, mas graças aos estudantes que estão com a gente, porque é eles que nos ensinam a ser professores, de fato, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender antes e aprender não só um conteúdo, mas aprender também a transposição desse conteúdo para uma linguagem didática. E esse movimento de transposição que nós fazemos auxilia muito no próprio aprendizado, né? Então, se a gente proporcionar um espaço em que eles possam vivenciar dessa maneira essa questão, né, do ensinar aos outros, também a gente vai ter um resultado melhor, tá? Pode passar um slide para mim? Eu queria abrir para uma pessoa que gostaria de falar. Eu sei que tem aqui algumas mãozinhas levantadas. Deixa eu ver. Eu não consigo visualizar aqui. Vocês veem aí, meninas? Eu vejo. Alguém que gostaria de comentar? A Geni está com a mãozinha levantada agora, mas não sei se é porque ela esqueceu de Acho que abaixar era daquela hora. primeiro momento. E um professor, André, estava com a mão levantada, mas não está aparecendo mais agora. Acho que tá. Quem que falou, Júlio, e que gostaria de comentar? Graziela Orozco. Professora Graziela Orozco. Oi, Grazi, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo. E aí, você gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria de falar sobre a importância de unir o ensino com a pesquisa e esse momento de compartilhamento do que os alunos descobriram, essa descoberta, seria uma extensão dessa aprendizagem, né? Então, em universidade, a gente trabalha muito com o tripé ensino, pesquisa e extensão. E na rede, eu sinto que essa necessidade de você transpor o que você aprendeu, ela está muito latente e ela se faz por meio das metodologias ativas. Então, a partir do momento que você empodera o aluno para que ele tome as rédeas do próprio aprendizado e no momento em que ele se sente confortável em expor aquilo que ele aprendeu, ele fixa, né, esse novo conhecimento. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar mais com a autonomia e o protagonismo do aluno com relação ao próprio aprendizado. Então, nosso papel é deixá-lo confortável para isso, né? Era isso que eu queria expor. Obrigada. Muito bem, Grazi. É exatamente isso, né? Acho que o grande desafio para quem se propõe a trabalhar com as novas metodologias, né, com metodologias mais ativas, não é tanto conhecer os diversos instrumentos, mas o desafio maior é, em sala, criar esse espaço, né? Porque demanda como eu disse, uma quebra de paradigma mesmo, né? Como eu vou lidar com esse movimento da sala de aula em que eu não vou ser mais aquele que detém o conhecimento de forma unilateral, né? Vamos assim dizer. Refrear um pouco as ansiedades também, porque às vezes a gente tem ansiedade já ensinando, já explicando, né?
e o trabalho com pesquisas, como a professora Graza falou, né? Com pesquisa, com descobertas, né? Isso leva muito mais tempo do que a aula propriamente preparada e exposta por nós, né? Então, nesse sentido, a gente vê assim que é o ritmo do aluno, mas não é um ritmo parado, né? A gente tem que mediar. Então, o papel do professor ele também é importante na metodologia ativa, né? Não desvalorizada, né? O aluno ele é protagonista porque ele que ele vai dizer por meio da curiosidade dele onde nós vamos trilhar. E o professor é aquele que vai abrindo as sendas, né? Vai abrindo o caminho para mostrar para ele, ó, por aqui dá para fazer por ali também, né? Então esse movimento ele é muito importante no uso das metodologias ativas. Muito obrigado, professora. O Moran ele vai dizer que a aprendizagem ela é mais significativa quando nós motivamos os alunos intimamente. Aqui eu gostaria de deter um pouquinho nessa questão, porque assim, motivar os alunos intimamente não é uma motivação como as que eu já pude presenciar, até a gente vê assim, no centro de mídias, né? Você vê um monte de professor fazendo o máximo que pode e o que consegue, né? Mas eu tenho uma certa preocupação de que para motivar os alunos, a gente tenha que lançar mão de qualquer tipo de atividade que chame atenção. E eu acho que isso não é essa motivação que o Moran fala, né? Não, a gente não precisa se fantasiar, a gente não precisa nada disso, né? Aqui o que ele está dizendo é uma motivação íntima, uma motivação interna. Que motivação seria essa? Se não me falha a memória, a professora Geni e outros professores já comentaram na fala, que é buscar o sentido daquilo que a gente está fazendo. Essa motivação, ela é muito maior do que o chamar a atenção para, né? Então, a aprendizagem ela é mais significativa quando a gente consegue que o estudante ache o sentido nas atividades que a gente está propondo. E não possa ser atividade por atividade, né? Quando nós consultamos suas motivações profundas, quando eles se engajam em projetos, né, trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Então, eu vejo que essa é a chave também para a gente achar, né, encontrar aí, vamos dizer assim, a chavinha para mudar o engajado e não engajado, né, que é a palavra que todo mundo fala ultimamente. O que é engajar? É trazer a pessoa para junto de mim. Como que eu trago ela? Existem várias formas. Existem formas externas e internas. As externas são importantes, não é? Uma aula diferenciada, um recurso diferente, uma tecnologia diferente, tal. Só que isso não é capaz de segurar o aluno, né? Essas tecnologias, a gente não pode se iludir de que as tecnologias, de que instrumentos diferentes vão segurar o aluno. Eles podem atrair os alunos, né? Mas não segurá-los. O que vai segurá-los é essa motivação interna, né? Por isso que a marca, né? Vamos pensar assim, a marca da metodologia ativa, quando eu quero trabalhar com a metodologia ativa, é a mudança de visão, a mudança de paradigma entre os papéis do professor e dos estudantes diante do ensino, ou seja, como eu ensino, e diante da aprendizagem, como eles aprendem, né? Então, é um movimento que muda o olhar, vai mudar essa forma de enxergar, tá? Tem uma professora que colocou aqui, vai subindo e a gente vai se perdendo, mas eu achei interessante a fala dela, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. É da Iracema, Júlio? Eu não vou lembrar porque não deu tempo de eu ler o nome, mas enfim. Eu achei ele aqui, posso ler para você? Quando eu proponho para meu aluno desenvolver a partir de uma orientação de metodologia ativa, para realizar um vídeo sobre o tema proposto, para apresentar aos colegas,
estou dando a ele a oportunidade de estar junto no processo de construção do conhecimento. Perfeito, né? Eu gosto desse movimento, dessa imagem do caminhar junto, né? O professor, eu acho que hoje, né? Vamos pensar na nossa realidade social hoje, que os estudantes são muito mais informados e mal informados do que antigamente, porque antigamente a gente esperava de um adulto a informação chegar até nós, né? Hoje não, hoje eles têm acesso à informação de tudo quanto é tipo, qualidade. E quando a gente fala, né, dessa questão do caminhar junto com eles, eu acho muito mais importante do que caminhar à frente deles, né? Porque a gente tem a tendência, como professor, de ir caminhando e quando você olha para trás, de repente você tem 3, 4 alunos só com você, né? E esse movimento do que a professora falou, eu acho fantástico. Caminhar junto com eles. Esse é o movimento das metodologias ativas, né? Dá um pouco de impressão de que a gente não caminha, né? Em outros momentos, porque hoje a gente começa hoje falando das metodologias ativas, mas não termina hoje, tá, gente? A ideia é ir trazendo outras metodologias e cada vez a gente vai conversando um pouquinho mais sobre elas. Mas às vezes dá a impressão, porque o ritmo é diferente, né? Não é aquele ritmo conteudista, o ritmo de vencer a apostila, né? A gente fala, não, tem que vencer o conteúdo, não, precisamos trabalhar as habilidades. Trabalhar habilidade, trabalhar com habilidade, tem os pontos positivos e negativos, que em um outro momento a gente poderia abrir para um diálogo que eu acho que é importante também. Mas trabalhar com as habilidades é muito mais fácil para o uso das metodologias do que trabalhar só com o conteúdo. Porque o conteúdo, ele tem uma impressão, ele já diz o que a gente tem que fazer, que é conhecer de A a Z. Enquanto eu não passar de A a Z, pressupõe-se que o estudante não consegue entender. E na metodologia ativa, a gente pode fazer esse movimento numa ótica diferente. E por isso, nós trouxemos aqui algumas dessas metodologias ativas, que a gente vai tentar, talvez, entrar em uma ou outra com vocês, para a gente discutir, né? Então, nós temos as aprendizagens baseadas em problemas, né? Que é o PBL, que a gente fala, a sala de aula invertida, trabalho com projetos, ensino aos pares ou em times, né? Que é o TBL, tem o TBL, tem um nome em inglês que me foge agora. Instrução aos pares, né? Que é enfim, instrução aos pares, que trabalha em duplas, em trios, em pequenos grupamentos, a sala de aula invertida, que é o que a gente vai falar hoje, e várias outras metodologias mais, né? Esses tipos de metodologias podem nos ajudar a, de certa forma, fazer com que esse aprendizado, esse espaço mais aberto, mais criativo, ele possa surgir, tá? As metodologias ativas no mundo conectado e digital, elas se expressam mais através de modelos de ensino híbrido. Quando a gente fala de metodologia ativa, que vem à mente as tecnologias, a gente fala que elas são híbridas. Por quê? Porque algumas coisas o aluno pode fazer sem a sua presença, né? Como é o caso que a gente vai ver no espaço, né, do tempo, da atividade, pode ser feita sozinho em casa, como é o caso da sala de aula invertida, né? Então, quando a metodologia ativa, ela traz uma ferramenta de conexão com outras pessoas, que é online, que usa as tecnologias, a gente fala que é uma metodologia de ensino híbrida, tá? Que pode ser híbrida por conta da tecnologia, pode ser híbrida porque pode uma metodologia se unir à outra. Então, é possível, por exemplo, usar a sala de aula invertida e também usar a instrução aos pares, juntas, né? É possível, por isso que fala que elas são híbridas, tá? Então, são componentes fundamentais, e aqui eu já encerro a minha fala, para a gente poder dar prosseguimento, que são componentes fundamentais das metodologias ativas,
os desafios, atividades, jogos, que vão trazer competências necessárias para cada etapa, né? Que vai desde solicitar informações até oferecer recompensas estimulantes, combinar percursos formativos, né, pessoais, ou em participação com o grupo, né, inseridos em alguma plataforma que faça alguma interação com eles, né, ao mesmo tempo que reconhecer que os alunos, né, que cada um, eles vão aprender com a interação, mas também sozinho. Tudo isso usando alguma tecnologia, tá? Então, eu acho que, em síntese, porque é muita coisa para a gente falar em pouco tempo, né? Em síntese, vamos sistematizar aqui. As metodologias ativas não podem ser usadas de qualquer forma, né? Ela precisa ser planejada, ela precisa... Não é o uso de uma técnica, de uma tecnologia que faz a aula ser ativa, mas a mudança de perspectiva sobre como eu vou ensinar, como os estudantes vão aprender. Tá? Quando a gente é capaz de fazer essa troca de olhar, essa mudança na chave, nós somos capazes de lançar mão de ferramentas, digitais ou não, para poder fazer a aula se tornar mais atrativa e o estudante ser mais protagonista desse aprendizado, tá? Acho que era isso. Daiane, a Daiane vai falar um pouquinho com vocês sobre a sala de aula invertida e aí vai ter um momento também para a gente fazer a discussão, tá? Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Júlio, me dá um feedback aí. Você que acabou de falar. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Aqui travou aqui para eu abrir o microfone. Tá bem. Susan, pode passar para o próximo slide. Então, dando sequência, como o Júlio colocou, né, é um assunto para muito mais tempo, para futuras discussões. Hoje nós só iniciamos, né? Pensamos aí no geral, em qual sentido das metodologias ativas. E aí trouxemos uma delas para a gente discutir um pouco mais e pensar depois na aplicação dessa metodologia no contexto atual, né? No momento em que estamos vivendo aí, que as atividades estão acontecendo todas de forma remota. Bom, então a sala de aula invertida, o primeiro ponto que a gente tem que pensar dessa metodologia é a mudança do paradigma. Eu mudo a visão, eu tiro o foco, que antes, né, se eu pensar nas metodologias tradicionais, nas metodologias passivas, se o foco estava centralizado ali no professor, pelas metodologias ativas, pela sala de aula invertida, nós temos uma mudança para o aluno, né? Então, o centro sai do processo de ensino e passa a ser o processo de aprendizagem, né? Então, muda-se a lógica da organização tradicional que nós temos. Então, as tarefas, o que antes era destinado para ser feito em casa, tem essa inversão, passa a ser realizado na sala de aula, certo? Pode passar, Susan. Bom, para que eu consiga fazer essa inversão, é imprescindível, é essencial que o aluno tenha acesso aos materiais, né? Então, pensando no ensino presencial, seja um texto, seja um vídeo, um jogo, qualquer material que eu vá usar na aula, esse material ele precisa ser disponibilizado para o aluno antes, para que em casa o aluno consiga se inteirar, se apropriar daquilo que está ali, para que aí ele vá para a aula, né, já levando algum conhecimento sobre o assunto. O foco aí seria a discussão do conteúdo. A partir do momento em que eu permito que esse aluno se prepare em casa, tenha acesso a esses materiais antes, ele vai para a sala de aula munido já de um conhecimento, e ali na sala de aula é possível que aconteça a troca. Vocês estão vendo que eu estou falando em sala de aula, mas nesse momento não é o que nós temos. Aqui só para a gente entender a metodologia, né? Mas aí depois nós veremos
é isso acontecendo nesses espaços virtuais. Quando nós pensamos, então, nessa sala de aula invertida, eu saio de um espaço estático, né, e passo para um espaço dinâmico, um espaço de interação, um espaço com debates, né, com discussão entre todo o grupo e mediado pelo professor, né? Importante, vou falar mais à frente, o Júlio também colocou, não é tirando a importância do professor, né, mas é colocando o aluno como a estrela principal da aula. Há sugestões para que os temas sejam mais atrativos para o aluno, é o uso de materiais diversos, né? Principalmente vídeos e imagens, como foi colocado lá no início. Quando eu vejo, né, naquela pirâmide que o Júlio discutiu com vocês, quando eu vejo, ajuda na minha aprendizagem. Eu aprendo mais vendo, né, do que só lendo, né? Pode passar, Susan. Não passou, não? Passou até... foi. Passou até demais, eu acho. Acho que passou Para 2 mim tá do slides. mesmo. Para mim não passou, não. A gente vai ler para você, então. Para nós estava aparecendo o método tradicional e o de aula invertida. Agora não está aparecendo nada, está aparecendo a sua. Foi? Você quer que a gente fale para você? Agora abriu. Abriu? Abriu. Esse esqueminha ele traz bem isso que a gente acabou de colocar. Feita uma comparação, então, entre o método tradicional, né, e a sala de aula invertida. Quando eu penso no método tradicional, é o professor, a estrela da aula, é ele o detentor do conhecimento, o transmissor do conhecimento, né? Na sala de aula invertida, o professor tem um papel fundamental. Ele vai conduzir, ele vai facilitar a discussão, ele vai fazer a mediação da discussão entre os alunos, né? Mas ele não é o único ali que detém o conhecimento. Aqui tem uma comparação também, pensando na instituição de ensino, pensando na escola. A escola ela passa de um centro de transmissão de conhecimento para um local onde esse conhecimento é construído. Então, ali, naquele momento, são realizados os exercícios, os projetos, né? Os alunos vão se envolver na resolução de problemas, buscar as soluções de problemas. A casa, quando eu penso no método tradicional, é na casa que isso aconteceria, né? Eu como professora, envio as tarefas e o aluno vai desenvolver os exercícios, vai pensar nas pesquisas, vai buscar a solução de problemas no espaço da casa. E aí, na sala de aula invertida, a casa é o espaço onde ele vai fazer as leituras preliminares, a casa é o espaço onde ele vai ter contato com os vídeos, é aquele espaço onde ele vai realizar as pesquisas para depois levar para a aula as descobertas que ele fez em casa, né? E aí, na sala de aula, ocorrem as discussões. Pode passar, Suzy. Bom, então aqui... Isso. Para mim está demorando um pouquinho. Quem fala é o último a ver, tá vendo? Bom, aqui nós temos um esquema disso que foi falado ali atrás. Então, o aluno, ele tem acesso aos textos, ele tem acesso aos vídeos, ele consegue participar dos fóruns, o que eu já consigo começar a imaginar isso nesse momento das atividades não presenciais, né? Principalmente usando a plataforma o Classroom, né? O Google Sala de Aula. Ali é um espaço que, se todos tivessem acesso, seria excelente para a gente conseguir pensar nesses espaços de troca, de discussão entre os alunos, os fóruns, né? O professor, ele está ali como um impulsionador, né? Ele oferece para o aluno as leituras, né? Ele vai direcionar o trabalho, ele vai tirar as dúvidas, vai fazer essa mediação. O aluno, ele vai construir, ele vai fazer as pesquisas, ele vai participar das atividades,
ele vai desenvolver os projetos com a mediação do professor, ele vai participar dos debates, né, nesse esquema, então, né, usando essa metodologia de sala de aula invertida. Susan, pode passar. Bom, alguns pontos, como já foi colocado pelo Júlio, em relação a todas as metodologias ativas. Os alunos, eles são engajados, né, eles têm que se tornar o protagonista da sua aprendizagem. Então, eles são engajados ativamente, eles vão buscar a resolução dos problemas, as soluções dos desafios propostos ali a eles, né? Sempre buscando estimular o desenvolvimento do pensamento crítico desse aluno. As discussões, elas vão ser conduzidas, na maior parte do tempo, pelo próprio estudante, né? É o aluno que traz as questões, ele que vai explorar aquele material oferecido pelo professor. Então, ele faz essa exploração do conteúdo oferecido no material e depois leva para a aula, que é quando esse conhecimento vai ser expandido ali com a mediação do professor. O trabalho ele é colaborativo, ele acontece de forma dinâmica, então está sempre com um colaborando com o outro, né? Os pares ali participam da construção desses novos conhecimentos. O professor ele intervém de forma pontual, ele ameniza alguma situação, né? Ele tira as dúvidas, ele direciona em alguns momentos, quando ele perceber, né, que está saindo ali do foco, alguma coisa assim, num debate, o professor está ali para fazer o direcionamento das discussões. Os estudantes fazem as perguntas, identificam o melhor caminho. Então, percebam que o aluno deixa de ser passivo, né? O aluno, ele torna-se, seguindo aí essa metodologia, ele torna-se protagonista. E aí a gente vai aqui para os benefícios. Quais os benefícios de se usar, então, essa metodologia da sala de aula invertida? Percebam que a todo momento vai acontecendo a construção do conhecimento, né? Como a professora colocou no comentário, como a professora colocou no comentário, junto, ao lado, né? O professor junto com o aluno vai caminhando na construção desse conhecimento. O aluno ele tem um espaço para exercitar a sua criatividade, para desenvolver a sua criatividade. E isso vai permitindo que ele torne-se autônomo, que ele torne-se protagonista, o que, de certa forma, vai motivá-lo cada vez mais, né? Quando pensávamos aí de que forma motivar, a partir do momento em que ele é colocado no centro, ele vai se automotivar, ele vai se sentir mais motivado. A questão da colaboração é essencial de se pensar, porque um aluno está colaborando com o outro, eles vão exercitando isso, vão se organizando melhor, porque é preciso toda uma organização de estudo em casa, né? Toda uma organização para conseguir explorar os materiais disponibilizados, para depois ter o espaço das trocas, né? Pode passar, Suzy. Bom, então, aqui, o que nós, tanto eu quanto o Júlio, fomos reforçando, não diminui o trabalho e nem a relevância do professor, né? Claro que precisa de todo um planejamento, então o trabalho do professor é isso. Bom, então, o exemplo que nós trouxemos aqui, se não tiver o acesso ao Google Sala de Aula, dá para pensar ele no roteiro impresso, né? É claro que não da mesma forma, com os debates que a gente propôs aqui, mas dá para pensar no roteiro impresso, dá para pensar nas discussões pelo WhatsApp, se for o recurso disponível, tá? Aqui eu trouxe nós trouxemos só alguns recortes da criação da turma lá no Google Sala de Aula. Então, eu criei uma turma de Geografia do 9º ano, para trabalhar a situação de aprendizagem 1, agora do 2º bimestre. Coloquei o assunto, pode passar para o próximo. Esse material depois fica disponível para vocês, tá? A gente vai passar de uma forma mais breve, mas depois
vocês têm acesso a esse material lá no blog do Núcleo. Bom, aqui, então, também um recorte de como criar a atividade. Crio a atividade, crio o espaço da atividade, pode passar para o próximo. Então, dei um título, né? No caso aí, sensibilização. Tem um espaço para deixar uma instrução, um comentário para a turma. Então, coloquei ali as boas-vindas aos alunos, o tema tratado, os dias da semana que as aulas, as atividades serão disponibilizadas aos alunos, uma instrução de como fazer no final, né, da realização das atividades, que é preciso concluir a atividade para que vá para avaliação. Pode passar. Aqui, na hora de configurar o compartilhamento, vocês estão vendo que eu já coloquei a primeira atividade ali, vou mostrar ela para vocês mais para frente. Mas aí, na hora de configurar, os alunos podem visualizar o arquivo, e além de visualizar, é importante colocar que o aluno pode editar, porque daí ele entra nesse arquivo e ele consegue participar dos fóruns, das discussões, tá? Sem ter que ficar pedindo a permissão de vocês. É interessante porque se todos conseguissem ter acesso e usar essa plataforma, porque você faz seu planejamento na sexta-feira, coloca as aulas da semana, coloca todas as aulas ali, e aí faz a programação para que a aula seja disponibilizada no horário da sua aula, lá na terça-feira, né? Eu tenho aula na terça às 8h30. Então, coloco a atividade 1 para ser disponibilizada na terça às 8h30. Pode passar. Aí, a questão da programação que eu acabei de falar. Eu programo a atividade, coloco o dia e o horário que eu quero que o aluno tenha acesso a essa atividade. Não sendo no Google Sala de Aula, sendo pelo WhatsApp, a mesma coisa, que, né, os coordenadores vêm orientando vocês. No dia de aula, faço um grupo onde só eu consiga mandar mensagem. No dia da minha aula, no horário da minha aula, eu abro o WhatsApp para que os alunos consigam responder, consigam interagir, né? Pode passar, Su. Bom, então essa aula que foi programada aqui, como eu disse, é como habilidade do segundo bimestre, uma das habilidades priorizadas de geografia é analisar fatos e situações referentes à integração mundial, econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Houve a mudança, né? Essa habilidade no currículo anterior, ela era trabalhada no primeiro bimestre, agora com a adequação à BNCC, no currículo paulista, ela veio para o segundo bimestre. Pode passar, Suzy. Bom, essa atividade é aquela que eu anexei lá no Google Sala de Aula. Então, disponibilizamos aí a música Disneylândia, do Titãs. E, nesse caso, para a discussão inicial, eu lancei a questão: quais aspectos da música podem ser relacionados à globalização? Vocês viram que quanto mais eu deixar para que o aluno faça isso, mais eu vou estar tornando ele protagonista, mais eu estarei usando a metodologia ativa. Mas aqui, para iniciar, eu lancei a questão. Embaixo aí da música, posso colocar as instruções para que o aluno, ele vai colocar o nome dele, ele vai contribuir, ele vai discutir a música e vai lançar novos questionamentos para os colegas. Então, o que um colega comentou, o outro vai e interage ali com ele. O professor, se percebe a necessidade, pode lançar um novo questionamento, um novo direcionamento, né? Para que o aluno vá construindo ali, para que o grupo vá construindo ali um novo conhecimento. Pode passar, Suzy. No final dessa primeira atividade da música, interessante é que um aluno faça a sistematização do que foi discutido, né? O professor escolhe um aluno de cada vez para fazer a sistematização, colocar num quadro tudo ali o que os alunos discutiram naquele momento. Então, só lembrando, colocar lá que os alunos todos podem editar o arquivo.
Pode passar. A atividade 2 é a sucessão dos meios geográficos. Nós só fizemos uma adaptação de uma atividade que tem no caderno do aluno, né? Vinha no 8º ano, no comecinho do 8º ano. Agora nós temos essa atividade no 9º. Pode passar para a próxima. Aqui já está anexado, só para que vocês entendam. Então, nós temos esse primeiro mapa. A ideia é que os alunos entendam como o espaço geográfico foi sendo construído para que a gente chegue na ideia de globalização. Então, aqui, essa atividade também é no fórum. O professor pede para que o aluno, a partir da observação que eles fizerem desse mapa, quais perguntas eles poderiam levar para o fórum. Aí já é totalmente o aluno. Ele fez a leitura do mapa, aí lá no fórum, ele vai levar os questionamentos e eles vão interagindo uns com os outros e com o professor. Pode passar para a próxima. A próxima é o segundo mapa, esse do século XVI. Então, estou comparando o mapa medieval com o mapa do século XVI. Nesse caso, a pergunta foi um pouco direcionada pelo professor, né? Então, eu peço para que eles façam uma comparação, procurem as semelhanças entre os mapas, para que eles percebam se de um para o outro houve um avanço nas técnicas utilizadas, de um período para o outro. Novamente, a sistematização dessas observações é feita pelo aluno. Pode passar? Aqui é uma proposta de uma pesquisa, né? Os alunos vão pesquisar as características de cada meio geográfico e vão, de forma colaborativa, chegar a um conceito, né? Conceituar cada meio no quadro que está no slide a seguir. Pode passar, Susan. Então, aí nesse quadro, gente, aqui, lá nos primeiros eu estava mostrando dentro do Classroom, né? Aqui eu estou colocando fora, mas esse material está anexado lá, tá? E lá todos os alunos conseguem ir fazendo a edição. Pode passar. Aqui já é uma ideia de trabalhar com os vídeos, né? As revoluções industriais. Então, são vídeos curtos, você coloca lá, o aluno clica no vídeo dentro do Classroom e consegue assistir. São vídeos de 6, 8 minutinhos de cada revolução industrial, né? Então, aqui de início, o professor pede para que eles anotem no caderno as observações, façam novas pesquisas, procurem um novo material, né? Para aprofundar o conhecimento sobre as revoluções industriais. E daí, novamente, no fórum. Vai para o fórum e no fórum leva as dúvidas, leva pontos que querem discutir com os colegas sobre as revoluções industriais. Isso na atividade 4. Na atividade 5, é uma atividade colaborativa, onde eles vão montar um painel no PowerPoint, lá dentro do Classroom mesmo, onde eles vão fazer uma comparação, né, entre as revoluções industriais e vão buscando imagens, colando imagens ali dessas inovações. Isso pode ser feito também a partir de desenhos, que ele tire foto, mande no WhatsApp, né? Enfim, os outros meios aí que vocês vêm usando. Pode passar. E para fechar a atividade 6, essa imagem é disponibilizada e a gente pede para que os alunos, a partir da observação da imagem e com tudo que foi aprendido, visto até esse momento, eles possam discuti-la com os seus colegas. Também de forma interativa, tá? Bom, é isso. Bom, gente. Pode passar. Esse espaço de compartilhamento das experiências, nós podemos começar com ele na próxima semana, certo, pessoal? Nós teremos 3 ATPCs, né? Júlio, Susan? Isso, sem pessoal. problema, sem problema. Eu estou tentando, Daiane,
responder os comentários, que teve bastante interação no chat. Então, eu vou me propor a ler com carinho e tentar fazer um compilado para responder para eles no próximo encontro, que a hora voa, né? Voa, então. Pouco tempo, né? Se a gente for ver. Então, vamos olhar o chat, a gente faz esse compilado aí juntos. Na próxima semana, a gente abre esse espaço para que vocês tragam para a gente experiências que vocês tenham tido aí nesse período de ensino remoto, tá? A gente começa a TPC da semana que vem dessa forma. E aí a gente traz também, então, comenta com vocês a questão do chat, que vocês foram colocando aí. Eu não estou vendo o chat nesse momento, tá bom? Isso, lembrando que são Isso, Daiane, eu só queria... práticas exitosas, né? Pode falar. Oi, Susan. Era isso que eu ia falar. Para os professores, a gente queria criar esse espaço, um espaço também de troca, né? De troca daquilo que vocês acham que deu certo e que motivou vocês, para a gente também motivar os nossos colegas. Então, fiquem à vontade para revisitar as práticas de vocês, né? As estratégias que vocês estão usando. E a gente vai disponibilizar um tempo dentro da TPC para que um professor possa falar, e se toda TPC tiver uma pessoa para falar, nós nos enriqueceremos muito mais, né? Acredito. É isso, Susan? Isso. E Dai? Isso. Muito bem. Nós estamos já a 12h27, prontos para encerrar, né? Isso, põe na tela aí. Formulário de presença, tá, pessoal? E a avaliação. Eu vou encerrar minha fala, eu passo para o Júlio. Agradeço a participação de todos vocês, né? Estamos aprendendo juntos, né? Um momento de aprendizado para todos nós, mas tem sido muito importante esse espaço com vocês, esse momento com vocês, né? Essas trocas aqui na área de humanas. Então, agradeço muito a participação e até a próxima semana. Passo para você, Júlio, para encerrar. Oi, aqui. Que ele trava, às vezes, aqui meu computador. Eu também gostaria de agradecer a paciência de vocês, né, conosco. Dizer que eu estou muito feliz, eu vi algumas falas de vocês no chat, né, falando que está sendo um espaço bom para a gente aprender. Eu fico muito feliz que a gente pode, de certa forma, fazer uma formação mais significativa também, né, junto com vocês. Nós estamos atentos aquelas informações que vocês colocaram no formulário, como o interesse, né, de temas, né, para as formações. Eu vi que vários colocaram no chat a necessidade da gente falar alguma coisa sobre o diário de classe digital, então a gente vai rever essa possibilidade também, tá? Então, acho que assim a gente vai fazendo uma formação mais significativa, tá? Então, não esqueçam de acessar o formulário, ele vai estar disponível também no blog, tem aqui o QR Code, se você conseguir já fazer por aqui também é tranquilo. Depois a gente vai deixar disponível no nosso blog, supernúcleo.blogspot.com, para a gente poder computar a presença de vocês, tá? Daqui eu já me despeço, passo para a Susan também dar o tchau dela. Obrigado, pessoal. Bom, muito obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Então, nós vamos aí estar aguardando para a semana que vem essas práticas, esse compartilhamento, essa troca de aprendizados, de questões exitosas aí no ensino à distância, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.